Graça e paz, queridos. Hora avançada, então não vou reduzir nada. Já deu uma olhada no que você tem direito aos 60 anos de idade agora? Já está tomando posse? Tá. É interessante isso, a gente parar para ver todos os benefícios que Deus nos dá. E algumas idades são bem interessantes. Parabéns, hein, pastor? 60 anos. Eu estou na metade do caminho, se Deus quiser, eu chego lá. Tá brincando, né? Tá bom, gente. 35, eu estou um pouquinho, 60% do caminho. É uma alegria sempre poder transmitir a palavra de Deus. E eu confesso para você que todas as vezes que a gente tem alguma coisa para poder transmitir da parte do Senhor, nós tentamos coligar, às vezes, com aquilo que está sendo vivido pela igreja e tudo mais. Mas eu não consegui. Eu tentei até lutar, era 4 horas da manhã, eu ainda estava tentando modificar alguma coisa da mensagem. Eu não consegui, não. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas já tem um tempo que o Senhor tem me dado um livro para leitura diária, que é o livro de Jeremias. E falar do primeiro e do segundo capítulo não é muito difícil, no sentido de transmitir algo que seja novo para vocês, porque são textos bem conhecidos até. E quando a gente para pensar do que estava acontecendo naquela época, de mais ou menos aí no século 6 ou 7 antes de Cristo, o povo de Judá estava passando um momento muito delicado, muito sombrio. E Jeremias foi um profeta que foi levantado ainda como criança e dado para entregar uma série de coisas ao povo de Judá durante um reinado de 3 reis. E durante esse período, Deus o levantou e colocou palavras muito duras ao povo de Judá. Mas não antes de legitimar no coração de Jeremias o chamado dele, a vocação dele. E é interessante que quando Jeremias vai ter esse contato com Deus, a primeira coisa que ele vai dar e vai falar com Deus, ele fala assim, olha, lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. E aí, ele declara a sua fragilidade e, ao mesmo tempo, logo depois, estabelece esse diálogo com Deus e Deus está dizendo, nem diga isso. Nem me diga isso. E eu, às vezes, paro para pensar naquilo que foi dito na quarta-feira, como eu disse ontem também aos jovens. Penso um pouquinho na vida do pastor Alexandre, que ele começou muito cedo o seu ministério, o seu chamado, ainda mais vindo oriundo de um tipo de família que ele veio. E aos 22 anos, aproximadamente, 22, 23 anos, né? Consagrado e levado ao ministério pastoral. Um menino, um jovem, 22 anos? Imagina você, 22 anos, você está na frente de uma igreja pregando para pessoas de 40, 50 anos de vida com Deus. Um menino. Faz você tremer. A tua oração para Deus é assim, Deus, tem misericórdia, que eu sou só um menino. E aí Deus vai dizer, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então Deus vai fazendo isso na nossa vida. Só que essa concepção do Antigo Testamento, de levantar profetas específicos de tempo em tempo, para estar levando o povo a uma correção, hoje nós não vimos exatamente essa palavra sendo anunciada, mas ela não deixou de existir. Com a morte de cruz com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, ele agora nos faz, lá está lá em 1 Pedro 2,9, que ele não vai nos fazer reis e sacerdotes. Nós temos a incumbência agora de anunciar
de proclamar o evangelho, e essa responsabilidade não é mais atrelada a uma função específica determinada num espaço-tempo, porque enquanto houver vida em você, você precisa continuar consciente daquilo que é para ser feito, atrelando a responsabilidade do chamado que você tem em suas mãos, mas também ao privilégio de fazer tal coisa. E é aí que muitas vezes vai morar o perigo. Porque nós temos, às vezes, a consciência da responsabilidade, mas não entendemos o privilégio e o prazer de fazer tal situação. Ou de ter o conhecimento de pertencimento, de saber que nós fazemos parte de um povo que se chama pelo nome do Senhor, da qual nós somos propriedade exclusiva dele. E aí, Jeremias vai precisar agora trazer o povo para isso, para essa realidade. E eu vou trazer algum texto para vocês, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia ou no aplicativo. O amor de Deus e a rebeldia do povo, capítulo 2 do livro de Jeremias. Eu vou ler alguns versículos e a partir daí a gente vai passar bem breve alguns pontos. Assim, versículo 2: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição, quando era jovem, do seu amor, quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava, na qual morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra, fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Só até aí. Como, diante desse processo do qual nós temos consciência, porque nós fomos chamados por Deus, atrelado a uma responsabilidade de proclamar e anunciar o Evangelho, da qual muitas vezes nós entendemos que isso é algo pastoral ou simplesmente voltado para o missionário e não para a gente, nós deixamos de compreender quem é que nos vocacionou para tal situação. O texto de Jeremias não era um chamado especificamente para que Jeremias ele se endireitasse como profeta. Ele vai ser usado agora para tratar povo, para tratar sacerdotes, para tratar pastores, para tratar as autoridades particulares. Ele precisava corrigir aquele povo, levá-los a pensar de novo sobre aquilo, quanto eles estavam distante do Senhor. E deixa-me fazer você parar para você pensar. O que é você tem tido a consciência a quem você pertence de fato? Quem foi que te chamou? Quem foi que te vocacionou? Quem é que te chama pelo nome? Quem é que acolhe você? A partir desse momento, Deus vai chamar a atenção do povo e vai dizer assim: por favor, Jeremias, pergunta para eles, só pergunta para eles
se vocês têm se lembrado com afeição da terra que eu um dia os tirei e para onde eu os conduzi debaixo da minha potente mão. Será que eles se lembram disso? Será que eles se lembram que eu os coloquei numa terra agora fértil, frutífera, e que todos aqueles que tentaram contra Israel sucumbiram no final das contas? Será que eles se esquecem disso? E deixa-me trazer para o dia de hoje. Será que a gente se esquece do que o Senhor tem feito pelas nossas vidas? É interessante porque quando a gente chega no aniversário, uma data festiva, é exatamente o que a nossa mente tenta fazer, ou que às vezes a gente não faz, mas uma comunidade nos leva a fazer, por exemplo, como hoje, é lembrar do nosso nascimento, lembrar de todas as etapas que nós fomos cumprindo ao longo da nossa vida. E às vezes a gente vai parando para relembrar e falar, puxa, nessa época eu passei tanta dificuldade, nessa época eu venci tal coisa, nesse momento eu superei tal aflição. E aí, Deus precisa fazer isso todos os dias, porque a nossa memória muitas vezes é falha, e ele vai lembrar agora Israel todo como um povo. Ele fala, vocês não estão entendendo, eu não estou entendendo vocês. Aliás, eu não estou entendendo nem os sacerdotes, eu não estou entendendo nem os profetas. Os sacerdotes perguntaram, onde é que está o Senhor? Puxa, os sacerdotes perguntaram, onde é que está o Senhor? Eu quero te dizer que o Senhor te fez rei e sacerdote, que você agora tem livre acesso para falar com Deus. E às vezes nós paramos no tempo e achamos que nós precisamos de uma mediunidade ou de alguém para poder conversar com Deus e falar conosco. Nós precisamos de uma revelação muito específica para que eu tenha contato com esse Deus. Quando Deus, na realidade, quando o véu se rompe, não é? Como é que o senhor falou? Quando o véu é cortado e não rasgado, porque não havia ira, eu gravei isso. Então, quando o véu é cortado, ele te dá livre acesso para poder falar com ele. Você tem feito isso todos os dias da sua vida? Você tem entendido de onde o Senhor te tirou e para onde o Senhor lhe transportou? Porque quando Deus chega nessa parte do versículo 8 do capítulo 2, e ele pergunta, os sacerdotes não perguntaram onde é que está o Senhor. E os que tratavam da lei não me conheceram. Ou seja, havia um esfriamento tão grande que nem sacerdote, nem aqueles que conheciam a lei conseguiam mais diagnosticar Deus em sua vida. Chegamos ao momento da nossa etapa de vida, aliás, se deveria ser no cotidiano, que nós precisamos, de fato, assimilar isso com muita propriedade. Deus te dá uma vida de relacional com Ele e te permite viver isso todos os dias, todos os segundos. E eu estava dizendo ontem para os jovens da minha casa, eu falei, puxa, como nós temos vivido um relacionamento sem intenção com Deus? Nós cumprimos ritos, nós cumprimos cheques. Eu vim na igreja, check. Eu li a palavra hoje, check. O dirigente mandou ficar de pé, eu cantei, ok. E aí eu perguntei para eles, é possível ter um contato com Deus e sair da mesma forma? No início a resposta foi não. Eu não posso ter contato com Deus e sair da mesma forma. E aí eu levei eles para parar para pensar no texto de Marcos capítulo 10, quando um jovem rico vai ter contato com Deus, de forma intencional. Ele procura o Senhor Jesus. O texto diz que ele se ajoelha diante dele, o chama de bom mestre e faz a pergunta certa, pastor. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, não matarás, não roubarás. Ele fala, tudo isso eu tenho feito. E a gente acha que porque está cumprindo todos os itens, está tudo certo com a nossa vida. Está tudo ok, está tudo bem. E aí Jesus vai no cerne dele. E diz o texto que antes dele dar essa direção para ele, o que ele deve fazer agora, diz que o texto que Jesus o amou.
Jesus o amou. Preste atenção. Ele foi em direção a Jesus, se ajoelhou, chamou de bom mestre, fez a pergunta certa. Ele disse que estava praticando tudo certinho. Aí ele falou assim, então tá bom, faz o seguinte, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E como é que o texto termina? Ele vende? Não, ele não vende. E como é que ele sai da presença do Senhor Jesus? Triste, dando as costas. E numa conversa de madrugada, falaram assim, talvez ele não conhecesse Jesus como Salvador, apenas como mestre. Talvez. Mas você conhece ele como Salvador. Você sabe que ele é o teu guia. Você sabe que ele é aquele que governa ou deveria governar a sua vida. E quem é que tem governado a sua vida? Porque no caso aqui de Jeremias, sabe quem é que estava governando o povo? O povo já estava vendido a Baal e a Aserá. Outros deuses, já havia se contaminado. Impedia de enxergar a bondade de Deus sobre as suas vidas. E eu me pergunto e me questiono muito se a minha jornada de vida cristã eu tenho deixado tudo para trás para poder segui-lo. Quanto tempo você não entra na presença do Senhor de joelhos, fazendo a pergunta certa? Há quanto tempo você não chega diante do teu mestre e para você é Salvador? E você não diz assim, puxa, mexe com a minha estrutura, me faz entender que eu preciso romper com coisas que me impedem de estar na tua presença. É muito difícil, porque somos uma igreja acostumada a receber. Nós queremos chegar numa igreja e ter o melhor cântico, a melhor estrutura. Nós queremos chegar na igreja e ouvir um pastor fluindo numa mensagem irretocável. Nós queremos nos apropriar do que é bom e vamos nos enchendo. Eu não li para vocês agora. A gente vai ler. Vai chegar um momento que Deus vai falar com Jeremias, você vai fazer a seguinte analogia com esse povo. Existem 3 tipos de fonte. Uma que brota lá do manancial e ela é viva, ela corre. A outra é a que você pode encontrar submersa. Você pode puxar uma cordinha com balde num poço e você pode beber. E existe uma terceira fonte, que é uma cisterna, aonde você junta aquela água. Sabe, Jeremias, sabe como é que anda o meu povo? Como cisterna rachada. Recebe, 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 recebe. Mas, na verdade, eles estão rachados, nada para com eles. Eu, nos próximos minutos, eu só queria fazer com que você parasse para pensar no teu tipo de relacionamento com Deus. Quem é que tem governado a sua vida? Quem é que tem falado a você todos os dias? O que é que tem te impedido de seguir uma caminhada real, de um nível muito mais profundo com Deus? Poxa, nosso Deus criou o mundo em 7 dias. 6, no 7º descansou. Você já parou para pensar no Deus criativo que Ele é? Num Deus grandioso que Ele é? E tem gente, literalmente, que fica com uma porção tão pequena e se contenta com algo tão pequeno
diante de uma imensidão do que o Senhor tem proporcionado para você? Você tem se alegrado de fato quando um novo convertido chega na igreja? Você tem chorado por uma vida que se assenta aqui e que ainda não conheceu e que às vezes é um parente seu? Você tem chorado e suplicado a Deus por ele? Você tem se alegrado cada vez que você vê um trabalho que é feito aqui com vidas que se achegam durante a semana e que precisam ensaiar, e você vê isso reproduzido, e aí você fala assim, puxa, eu gostaria de participar, não tenho tempo, mas você tem se alegrado de fato com isso? Você tem parado para meditar na lei do Senhor? Porque por muitos e muito tempo, nós não tínhamos isso aqui. A imprensa escrita foi logo depois de Lutero. Nós temos isso um pouco mais de 500 anos. E o quanto de fato nós valorizamos isso? O quanto tempo de fato nós gastamos com a Bíblia, com a palavra do Senhor? O quanto nós temos tido sede? O quanto nós temos convidado as pessoas para que voltem de fato para o seu caminho? Será, meu Senhor, que nós fazemos parte de um povo que se encontra como uma cisterna rachada, que recebe e não consegue dar água para ninguém? Será que nós procuramos tantas distrações assim? Porque em João capítulo 4, quando ele estabelece o diálogo com a mulher samaritana, você sabe o texto todo, ele fala assim, olha, quantos maridos você tem? Eu tive 5. Pois é, você teve 5, nenhum desses é teu. Se você entendesse da água que eu estou te dando, você nem precisava mais tirar desse tipo de água. Eu tenho um rio de água viva fluindo o tempo inteiro e você está procurando saciar a tua vida, a tua dependência emocional, agora marido atrás de marido. Mas não entendeu que sou eu que posso suprir todas as suas necessidades. Quando Jesus estava fazendo a convocação dos seus 12, ele vai parar para chamar Pedro, vai parar para chamar o seu irmão André, e aí, quando eles estão lá, no meio do processo da pesca, Jesus os chama, eles não pensam duas vezes. Jesus não tinha começado o seu ministério, ele não tinha produzido milagres, ele não tinha ressuscitado ninguém, ele não havia curado nada. Por que motivos eu vou segui-lo? Aqueles homens ouvem a voz do Senhor e jogam tudo para trás. O seu sustento, o seu status, a sua família. E a gente, por muito menos, se dói, questiona demais. Deus, onde é que está o Senhor que não vê a minha aflição? Onde é que você estava com a cabeça quando você nasceu e Ele foi lhe sustentando dia após dia? Misericórdia após misericórdia, graça após graça. Pessoas que deixaram tudo para trás, viveram algo inesquecível com Deus. Eu não sei como você quer viver a sua caminhada cristã, mas eu sei o que eu já decidi para a minha vida. Eu quero descobrir tudo que o Senhor tem para me oferecer. Eu quero experimentar da sua porção, do seu banquete. Ele me chamou para sentar à mesa. Ele tem te chamado para se assentar junto com Ele, todos os dias. Eu espero que você compreenda que você foi feito rei e sacerdote, que você faz parte de um povo que se chama pelo seu nome, e que ainda que você tenha vivido até agora distante dele, ou parcialmente distante, você tem tempo para voltar e recomeçar com ele. Há uma história de profundidade querendo ser construída. E eu termino aqui, levando vocês a pensarem
no texto, na íntegra. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, primeiro mal. A fonte de águas vivas sou eu, diz o Senhor. E cavaram cisternas rachadas, que não tem mais águas. Eu não quero sair de um encontro com Deus, ter a oportunidade de ter o Deus na minha vida, o Deus manifesto em vida, manifesto em culto, e sair de sua presença triste. Porque eu não quis largar o meu barco no cais, porque eu não quis abrir mão da minha rede, ou porque eu que me corrompi com falsos valores dessa vida. Eu quero ser aquele que deixou tudo para trás para poder segui-lo. Ainda que me doa, ainda que me custe. Eu espero que você tenha compreendido, nesses breves minutos, o que Deus tem para falar para a minha vida e para a sua vida. É tempo de voltar-se para o Senhor e de se encher dele numa proporção inimaginável. Não tem como ser igreja de forma parcial. Ou você é, ou você não é. Ou ele está em você, ou ele não está. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nada ocupa o lugar dele. Nada. Ele destrona. Ele é aquele que, quando colocaram diante da Arca da Aliança, quando pegaram a Arca da Aliança e levaram ao povo inimigo de Israel e botaram depois a Arca da Aliança diante da estátua de Dagon, você sabe o que aconteceu? Amanheceu a estátua de Dagon caída e a cabeça da estátua na frente da arca. Ninguém toma o lugar de Deus. Ninguém. Mas aí talvez você esteja dizendo, mas a escolha foi minha, eu optei por outro. Por que Deus não fez? Porque Deus te dá a oportunidade de você se arrepender e de se voltar dos seus maus caminhos e buscá-lo de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a intencionalidade. Mas não adianta somente cumprir ritos, se ajoelhar diante dele, dizer que ele é mestre, mas não reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que deveria governar. Você tem dificuldade de abrir mão do governo da sua vida, e não deveria ser assim. E não deveria ser assim. Entregue a sua vida para o Senhor de forma definitiva, irrestrita e inegociavelmente nas mãos dele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.